E aí, pessoal? Então vamos partir para o terceiro livro dos Relatos da Guerra da Tempestade. Muito obrigado por quem tem acompanhado comigo aí. Sei que não é perfeito, mas vamos em frente. Os Relatos da Guerra da Tempestade, livro 3, A Sacramentadora. Autor Brandon Sanderson. Traduzido por Pedro Ribeiro. Segunda edição, Rio de Janeiro. Trama 2024. Como de praxe, eu vou pular ali os restos de prefácio, essas coisas aí, dedicatória. Quem quiser adquirir aí o livro físico, ou tem o livro digital também, mas baseado no que aconteceu em Roda do Tempo, eu aconselho vocês a pegar o livro físico se puderem. Eu estou com a versão digital aqui que um dos nossos amigos forneceu acesso ali pra gente conseguir fazer a leitura, mas assim que der eu vou pegar o livro físico também, que eu não vou correr o risco de o que aconteceu com a Roda do Tempo. Bom, vamos em frente. Prólogo. Chorar. 6 anos atrás. Eshonai sempre dissera à irmã que tinha certeza de que algo maravilhoso estava além da próxima colina. Então, certo dia, ela subiu uma colina e encontrou humanos. Sempre havia imaginado humanos como monstros tenebrosos, disformes, assim como eram descritos nas canções. Em vez disso, eram criaturas maravilhosas e bizarras. Eles falavam sem ritmo discernível, vestiam roupas mais vibrantes do que carapaças, mas não conseguiam fazer crescer as próprias armaduras. Tinham tanto medo de tempestades que, mesmo quando viajavam, se escondiam dentro de veículos. Mais notável de tudo, eles só tinham uma forma. De início, ela supôs que os humanos deviam ter esquecido suas formas, assim como aconteceu com os ouvintes. Isso criou uma afinidade instantânea entre eles. Agora, mais de um ano depois, Eshonai cantarolava no ritmo de admiração enquanto ajudava a descarregar tambores da carroça. Eles haviam viajado uma grande distância para ver a terra natal dos humanos e cada passo a deixara mais perplexa. Aquela experiência culminara ali, naquela incrível cidade de Colinar e em seu magnífico palácio. Aquela cavernosa doca de descarga no lado ocidental do palácio era tão grande que 200 ouvintes haviam se abrigado ali quando chegaram e ainda assim não haviam preenchido totalmente o lugar. Era verdade que a maioria dos ouvintes não poderia participar do banquete do andar de cima, onde o tratado entre os dois povos estava sendo celebrado, mas os aletianos haviam enviado quitutes para eles de qualquer modo, fornecendo montanhas de comida e bebida para o grupo ali embaixo. Ela desceu da carroça, olhando ao redor da doca de carregamento, cantarolando em empolgação. Quando contara a Veile que estava determinada a mapear o mundo, havia imaginado um lugar de descobertas naturais. Canyons e colinas e lights transbordando com vida. Porém, por todo aquele tempo, aquilo ali estava no mundo, esperando pouco além do alcance deles. Junto com mais ouvintes. Quando Eshonai encontrar os humanos pela primeira vez, vira os pequenos ouvintes que estavam com eles. Uma tribo desafortunada que estava presa na forma opaca. Eshonai imaginara que os humanos estavam cuidando das próprias almas em canções. Ah, quão inocente haviam sido aqueles primeiros encontros. Os ouvintes cativos não eram apenas uma pequena tribo, mas sim representantes de uma enorme população. E os humanos não estavam cuidando deles. Os humanos eram seus donos. Um grupo daqueles tais parchemanos, como eram chamados, estava aglomerado ao redor do círculo de trabalhadores de Shonai. Eles ficam tentando ajudar, disse Gitget em curiosidade. Ele balançou a cabeça, a barba cintilando com gemas de rubi que combinavam com as cores vermelhas se destacando em sua pele. Os pequenos sem ritmo querem ficar perto de nós. Eles sentem que há algo de errado em suas mentes, estou dizendo. Eshonai entregou a ele um tambor tirado do fundo da carroça, então cantarolou em curiosidade também.
Fora da carroça, ela se aproximou do grupo de parchemanos. Vocês não são necessários, declarou ela em paz, estendendo as mãos. Nós preferimos cuidar dos nossos próprios tambores. Os indivíduos sem canções a encararam com olhos opacos. Vão, disse ela em imploração, indicando as festividades ali perto, onde ouvintes e servos humanos iam juntos, apesar da barreira de linguagem. Humanos batiam palmas junto com os ouvintes que cantavam as antigas canções. Divirtam-se! Uns poucos olharam para a cantoria e inclinaram a cabeça, mas não se moveram. Não vai funcionar, comentou Brianne em ceticismo, pousando os braços sobre um tambor ali perto. Eles simplesmente não conseguem imaginar como é viver. Eles são propriedades para compra e venda. Como interpretar aquela ideia? Escravos? Clade, um dos 5, havia visitado os vendedores de escravos em Colinar e comprar uma pessoa para saber se aquilo era realmente possível. Ele nem mesmo havia comprado um parchemano. Havia um aletiano à venda. Aparentemente, os parchemanos eram mais caros, considerados escravos de alta qualidade. Os ouvintes foram informados desse fato, como se devesse deixá-los orgulhosos. Ela cantarolou em curiosidade e moveu a cabeça para o lado, olhando na direção dos outros. Gitget sorriu e cantarolou em paz, acenando para que ela fosse adiante. Todos estavam acostumados com Eshonai saindo para vaguear no meio dos trabalhos. Não era que ela não fosse confiável? Bem, talvez não fosse, mas pelo menos era consistente. De todo modo, ela seria esperada em breve na celebração do rei, dentre os ouvintes. Eshonai era uma dos que entendiam melhor a tediosa linguagem humana que havia aprendido sem esforço. Aquela era uma vantagem que havia lhe conquistado um lugar naquela expedição, mas também era um problema. Falar o idioma humano tornava importante, e as pessoas que se tornavam importantes demais não tinham permissão de sair em busca do horizonte. Ela deixou a doca de descargue sob os degraus do palácio propriamente dito, tentando absorver a ornamentação, a arte, o puro e avassalador assombro do edifício. Belo e terrível. Pessoas que eram compradas e vendidas faziam manutenção daquele local, mas era isso que deixava os humanos livres para criar grandes obras como entalhes nos pilhares por onde passava, ou os padrões incrustados no mármore do piso. Ela passou por um soldado usando sua carapaça artificial. Eshonai não estava com a própria armadura no momento. Ela usava a forma laboral em vez da bélica, já que gostava da sua flexibilidade. Humanos não tinham essa escolha. Eles não haviam perdido suas formas, como ela pensara de início. Eles só tinham uma. Para sempre na forma copulatória, na forma laboral e na forma bélica ao mesmo tempo. E eles demonstravam suas emoções muito mais do que os ouvintes. O povo de Shonai podia sorrir, gargalhar, chorar. Mas não como os aletianos. O primeiro andar do palácio era marcado por amplos corredores e galerias, iluminados por gemas cuidadosamente lapidadas para fazer a luz cintilar. Candelabros pendiam acima dela, sóis quebrados jorrando luz por toda parte. Talvez a aparência simples dos corpos humanos, a pele sem graça era em vários tons de bege, fosse outro motivo por que buscava ornamentar tudo, desde suas roupas até aqueles pilares. Poderíamos fazer isso? Pensou, cantarolando em apreciação. Se soubéssemos qual é a forma correta para criar arte? Os andares superiores do palácio eram mais parecidos com túneis, estreitos corredores de pedra, cômodos feitos, casamatas escavadas em uma encosta. Ela seguiu rumo ao salão de banquete para verificar se precisavam dela, mas parou aqui e ali para dar uma olhada nas salas. Haviam-lhe dito que podia perambular por onde quisesse, que o palácio estava aberto para ela, exceto pelas áreas com guardas nas portas. Eshonai passou por uma sala com pinturas em todas as paredes, depois por outra com cama e mobília. Outra porta revelou uma privada interna com água corrente, uma maravilha que ela ainda não compreendia. Espiou uma dúzia de recintos. Contanto que chegasse a celebração do rei a tempo para a música, Claude e os outros dos 5 não reclamariam. Eles estavam tão familiarizados com o seu jeito quanto os outros.
Ela estava sempre perambulando por aí, cutucando coisas, espiando por portas e encontrando o rei. Eshonai congelou quando a porta se abriu, permitindo que visse uma sala luxuosa com um espesso tapete vermelho e estantes contra as paredes. Tantas informações largadas ali, casualmente ignoradas. Ainda mais surpreendente era que o próprio rei Gavilar estava ali, apontando para algo em uma mesa, cercado por 5 outros humanos. 2 oficiais, 2 mulheres em longos vestidos e um homem velho em uma túnica. Por que Gavilar não estava no banquete? Por que não havia guardas na porta? Eshonai se afinou com ansiedade e recuou, mas não antes que uma das mulheres cutucasse Gavilar e apontasse para ela. Com ansiedade, martelando na cabeça, ela fechou a porta. Um momento depois, um homem alto de uniforme saiu da sala. O rei gostaria de vê-la, parcha indiana. Ela fingiu estar confusa. Senhor? Palavras? Não seja tímida, respondeu o soldado. Você é uma das intérpretes. Venha, não está em apuros. Nervosa, ela deixou que o homem a conduzisse até o covil. Obrigado, Meridas, disse Gavilar. Deixe-nos a sós por um momento, todos vocês. Eles saíram, deixando Eshonai na porta, se afinando com consolo e cantarolando em voz alta. Ainda que os humanos não pudessem compreender o significado. Eshonai, chamou o rei. Tenho algo a lhe mostrar. Ele sabia o nome dela? Eshonai avançou pela sala pequena e cálida, envolvendo o próprio corpo com os braços bem apertados. Não compreendia aquele homem. Era mais do que sua maneira alienígena e morta de falar. Mais do que o fato de não poder antecipar quais emoções estavam se agitando ali, enquanto a forma bélica e a forma copulatória combatiam dentro dele. Mais do que qualquer outro humano, aquele homem a deixava perplexa. Por que ele havia oferecido um tratado tão favorável? De início, parecera um comprometimento entre as tribos. Mas isso foi antes de ela ir até ali e ver aquela cidade de certos soletianos. Outrora, seu povo possuía as próprias cidades e exércitos invejáveis. Eles sabiam disso pelas canções. Isso fora há muito tempo. Eles eram um fragmento de um povo perdido. Traidores que haviam abandonado seus deuses para serem livres. Aquele homem poderia ter esmagado os ouvintes. Outrora, eles pensaram que suas fractais, armas que até então haviam mantido escondidas dos humanos, bastariam para protegê-los. Mas agora ela havia visto mais de uma dúzia de espadas fractais e armaduras fractais entre os aletianos. Por que ele estava sorrindo daquele jeito? O que estava escondendo ao não cantar ritmos para acalmá-la? Sente-se, Eshonai, pediu o rei. Ah, não tenha medo, pequena batedora. Eu estava querendo falar com você. Seu domínio da linguagem é único. Ela se instalou em uma cadeira e Gavilar estendeu a mão para pegar algo em sua pequena bolsa. O objeto brilhava com luz das tempestades vermelha, uma estrutura de gemas e metal, construída em forma harmoniosa. Você sabe o que é isso? Perguntou ele, empurrando o objeto gentilmente na direção dela. Não, Vossa Majestade. É o que chamamos de fabrial, um dispositivo energizado pela luz das tempestades. Este aqui gera calor. Só um pouquinho, infelizmente, mas minha esposa está confiante de que suas eruditas conseguirão criar um que possa aquecer uma sala inteira. Isso não seria maravilhoso? Não precisar de mais de lareira soltando fumaça. Parecia algo sem vida para Eshonai, mas ela não disse isso. Cantarolou em elogio para que ele se sentisse feliz de lhe contar aquilo e entregou o objeto de volta. Olhe de perto, disse o rei Gavilar. Olhe bem no fundo. Vê o que está se movendo no interior? É um espreno. É assim que esse dispositivo funciona. Cativo como o de uma gema coração, ela pensou, se afinando com admiração. Eles construíram dispositivos para imitar a maneira como aplicamos as formas? Os humanos faziam tanto com suas limitações.
Os demônios do abismo não são seus deuses, são? Perguntou ele. O quê? Indagou ela, se afinando com ceticismo. Por que perguntar isso? Que rumo estranho para a conversa. Ah, é só algo em que andei pensando. Ele pegou o Fabrial de volta. Meus oficiais sentem-se muito superiores porque acham que entendem vocês. Eles pensam que vocês são selvagens, mas estão muito enganados. Vocês não são selvagens. São um enclave de memórias. Uma janela para o passado. Ele se inclinou para a frente, a luz do rubi vazando entre seus dedos. Preciso que você entregue uma mensagem para os seus líderes. Os 5? Você é próxima deles e estou sendo vigiado. Preciso da sua ajuda para conseguir uma coisa. Ela cantarolou em ansiedade. Calma, calma, disse ele. Vou ajudar vocês, Ishonai. Você sabia que descobri como trazer seus deuses de volta? Não. Ela cantarolou no ritmo dos terrores. Não. Meus ancestrais primeiro aprenderam a conter um espreno dentro de uma gema, continuou ele, segurando Fabrial. E, com uma gema muito especial, você pode conter até um deus. Vossa Majestade, disse ela, ousando segurar a mão dele. O rei não conseguia sentir os ritmos. Ele não sabia. Por favor, não veneramos mais aqueles deuses. Nós os deixamos. Nós os abandonamos. Ah, mas isso é para seu próprio bem e para o nosso. Ele se levantou. Nós vivemos sem honra, pois eram seus deuses que, antigamente, faziam os nossos aparecerem. Sem eles, não temos poder. Este mundo está aprisionado, Ishonai. Atolado em um estado de transição embotado e sem vida. Ele olhou para o teto. Eu devo uni-los. Preciso de uma ameaça. Só o perigo vai uni-los. O que? Disse ela em ansiedade. O que o senhor está dizendo? Nossos parchemanos escravizados já foram como você. Então, de algum modo, roubamos a capacidade deles de passar pela transformação. Fizemos isso capturando um espreno antigo e crucial. Ele olhou para ela, seus olhos verdes brilhando. Eu vi como isso pode ser revertido. Uma nova tempestade que fará com que os arautos saiam do seu esconderijo. Uma nova guerra. Insanidade. Ela se levantou. Nossos deuses tentaram destruir vocês. As antigas palavras devem voltar a ser ditas. O senhor não pode ir. Ela perdeu o fio da meada, notando pela primeira vez um mapa que cobria toda a mesa próxima. Extenso, ele mostrava uma terra cercada por oceanos e a qualidade artística do desenho fazia as tentativas da própria parecerem toscas. Ela andou até a mesa, boquiaberta, o ritmo de admiração tocando em sua mente. Que lindo! Até mesmo os grandiosos candelabros e as paredes entalhadas não eram nada em comparação. Aquilo ali era conhecimento e beleza, fundidos em uma coisa só. Pensei que você ficaria feliz em ouvir que somos aliados na busca pelo retorno dos seus deuses, disse Gavilar. Ela podia quase ouvir o ritmo de apreensão nas suas palavras mortas. Você alega temê-los, mas por que temer o que lhes dava vida? Meu povo precisa se unir e eu preciso de um império que não vá simplesmente voltar a disputas internas quando eu me for. Então o senhor busca a guerra? Eu busco o fim de algo que nunca terminamos. Outrora, meu povo era composto de radiantes e o seu povo, os parchemanos, era vibrante. De que adianta este mundo pálido onde meu povo luta entre si em escaramuças sem fim, sem luz para guiá-los, e seu povo está praticamente morto? Ela olhou de volta para o mapa. Onde? Onde estão as planícies quebradas? É essa parte aqui? Você está indicando toda a Natanatan, Shonai. Aqui estão as planícies quebradas. Ele indicou um ponto pouco maior do que a unha do seu polegar, enquanto o mapa inteiro era tão grande quanto a mesa. Isso deu a ela uma súbita e atordoante perspectiva.
Aquilo era o mundo? Ela havia pensado que, ao viajar para Colinar, tinha cruzado toda a terra existente. Por que não haviam lhe mostrado isso antes? Suas pernas fraquejaram e ela se afinou com a lamentação. Caiu de volta na sua cadeira, incapaz de ficar de pé. Tão vasto. Gavilar pegou algo do bolso. Uma esfera? Era escura, mas de algum modo ainda brilhava, como se possuísse uma aura de negrume, uma luz fantasma que não era luz, de um roxo tênue. Parecia sugar a luz ao redor. Ele colocou a esfera na mesa diante dela. Leve isso para os 5 e explique o que ele disse. Diga a eles para se lembrarem do que seu povo era antes. Acorde, Eshonai. Ele deu um tapinha no ombro dela, então deixou a sala. Eshonai olhou para aquela luz terrível e, pelas canções, soube o que era. As formas de poder haviam sido associadas a uma luz sombria, uma luz do rei dos deuses. Ela pegou a esfera da mesa e foi embora correndo. Quando os tambores foram montados, Eshonai insistiu em juntar-se aos percussionistas. Um extravasamento para sua ansiedade. Ela batucava de acordo com o ritmo em sua cabeça, batendo com o máximo de força possível, tentando a cada batida banir as coisas que o rei havia dito. E as coisas que acabara de fazer. Os 5 estavam sentados à grã-mesa, o prato final quase intocado diante deles. Ele quer trazer de volta nossos deuses, contaram aos 5. Feche os olhos, concentre-se nos ritmos. Ele pode fazer isso. Ele sabe tantas coisas. Batidas furiosas pulsando pela sua alma. Precisamos fazer alguma coisa. O escravo de Claude era um assassino. Claude alegava que uma voz, falando nos ritmos, o guiara até o homem, que havia confessado suas habilidades quando pressionado. Venli aparentemente estivera com Claude na hora, embora Eshonai não houvesse visto a irmã desde mais cedo naquele dia. Ué... Depois de um debate frenético, os 5 haviam concordado que aquilo era um sinal do que precisavam fazer. Muito tempo atrás, os ouvintes haviam invocado a coragem de assumir a forma opaca para escapar dos seus deuses. Buscavam a liberdade a qualquer custo. Naquele dia, o custo de manter aquela liberdade seria alto. Ela tocava os tambores, sentia os ritmos, chorava baixinho, e não olhou quando o estranho assassino, vestindo roupas brancas e leves fornecidas por Claude, deixou o recinto. Ela havia voltado com os outros para aquele curso de ação. Sinta a paz da música, como sua mãe sempre havia dito. Busque os ritmos. Busque as canções. Ela resistiu enquanto os outros a puxavam para longe. Chorou ao deixar a música para trás. Chorou pelo seu povo, que poderia ser destruído pela ação daquela noite. Chorou pelo mundo, que poderia nunca saber que os ouvintes haviam feito por ele. Chorou pelo rei, a quem havia condenado à morte. Os tambores pararam subitamente ao redor dela, e a música esmorecente ecoou pelos corredores.